Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, sou professora de Ciências. Meu sinal é... Estou aqui com o nosso intérprete de Libras, Efraim, e vamos juntos nessa viagem para passarmos um momento legal nessa nossa aula de Ciências hoje. Espero que vocês estejam bem atentos. Vamos lá? Então, aqui, as nossas aulas hoje, aulas na TV. Então, esse momento é muito importante que vocês tenham concentração, bastante atenção, tragam o caderno de vocês, lápis, anotem as dúvidas para que nós possamos interagir. Lembrem-se que nossas aulas estão disponíveis no YouTube. Acesse lá e fale comigo que eu vou te responder. Prestem bastante atenção, chame os colegas, chamem a família também. É importante essa parceria entre escola e família. Lembrem-se também do professor de vocês da escola. Ele é o nosso grande parceiro e está conosco com um grande objetivo que é a aprendizagem de vocês. Então, prestem bastante atenção e vamos juntos nessa linda viagem de conhecimento. Então, aqui, revisitando as nossas atividades da aula anterior, eu pedi que vocês fizessem uma entrevista com os colegas ou alguém da família de vocês sobre as mudanças pelas quais eles passaram ou estão passando nessa fase de puberdade. Espero que todos vocês tenham feito. Nós vimos na aula anterior que são grandes mudanças que o nosso organismo passa, tanto meninas quanto meninos. E é uma fase de transição, ou seja, de transformação, que é muito importante que você procure seus amigos, seu professor para tirar dúvidas, seus pais, sua família, alguém que você tenha mais aproximação para que ele possa lhe explicar e ajudar a passar dessa fase tão transitória na vida do adolescente, como a adolescência e a puberdade. Então, espero que todos tenham feito e que tenha sido uma atividade legal. Entra lá e vamos interagir, tá certo? E aqui vamos começar a nossa aula de hoje, o sistema reprodutor. Primeiro vamos falar no sistema reprodutor, toda a reprodução, e em seguida vamos dar continuidade ao nosso assunto. Então aqui, o sistema reprodutor. Ele também é chamado de sistema genital, tanto no menino quanto no homem quanto na mulher, né? Sistema genital masculino ou sistema reprodutor masculino e sistema genital feminino ou sistema reprodutor feminino. E ele é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Então, a sua grande responsabilidade é que possa proporcionar a reprodução da nossa espécie, ou seja, que possamos nos reproduzir e garantir a perpetuação da espécie. E o sistema reprodutor masculino, o que é que ele é responsável? Ele é responsável por produzir o gameta masculino e depositá-lo no interior da mulher. Em aulas anteriores nós vimos que o espermatozoide ele é produzido nos testículos e o grande objetivo é que ele possa depositá-lo no interior do corpo da mulher para que ocorra a fecundação, ou seja, a reprodução. E aqui o sistema reprodutor feminino, ele também atua produzindo o gameta feminino. Também ele vem servindo de local para fecundação e desenvolvimento do bebê. Então, no momento que o espermatozoide ele é colocado no interior do corpo da mulher, que acontece o encontro com o óvulo, então ocorre a fecundação. E essa fecundação ocorre normalmente nas tubas uterinas, que vamos ver a seguir, e vai para o útero, onde ele vai ser acolhido, o bebê vai ser gerado, vai crescer até chegar à época do nascimento. Então, essa é a grande função do sistema reprodutor feminino, especificamente que formado pelo útero, as trompas, os ovários, que vão formar
esse bebê. E a função geral dos sistemas reprodutores, tanto o masculino quanto o feminino. Eles atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Então, um só não vai gerar novos descendentes, nem o masculino só, nem o feminino. Mas eles juntos, em conjunto, eles vão gerar, não é, descendentes, perpetuar a nossa espécie, ou seja, acontecer, garantir a multiplicação da nossa espécie. E aqui a reprodução dos seres vivos é um processo biológico através do qual os organismos geram descendentes, né? Então esse é o grande objetivo, gerar descendentes e que a nossa espécie continue sendo gerada e assim vai acontecendo toda uma nova reprodução e gerando novos descendentes. E aqui a função do sistema reprodutor. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino, ele tem como função responsável pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células, que vão se unir na fecundação e vão dar origem ao zigoto. O zigoto é quando ocorre o primeiro encontro do espermatozoide com o óvulo. Aí forma o zigoto, antes que ocorra a divisão celular. Porque quando ocorre a fecundação, é lançado assim, o homem lança milhões de espermatozoides, mas só vai ser fecundado um. Então, quando ocorre esse encontro, forma-se o zigoto. E aí depois que vai acontecer a divisão celular, que vamos ver aqui a seguir. Então, os gametas, onde eles são produzidos? Os gametas, tanto masculino como feminino, eles são produzidos nas gônadas. Os testículos são as gônadas masculinas. Os ovários são as gônadas femininas. E as gônadas, elas estão presentes também no sistema endócrino. Elas são responsáveis também por produzir hormônios, tanto hormônio masculino quanto hormônio feminino. Nós trabalhamos na aula anterior o estrógeno, progesterona, testosterona. Então, tudo isso também é produzido nas gônadas do sistema endócrino. E aqui também, ela também participa, as gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são os ovários. E aqui, revisando o que eu disse, as gônadas são glândulas do sistema endócrino e são responsáveis também pelos hormônios sexuais que vão dar a característica dos meninos e das meninas. A testosterona nós vimos que é muito forte a presença nos meninos e o estrógeno ou estrogênio nas meninas, que vai acontecendo isso na fase da puberdade, onde esses hormônios são produzidos de forma mais intensa, ou seja, começam a ser produzidos, fazendo com que a menina e o menino comecem a fase de transição, de mudança de infância para adolescência e, em seguida, idade adulta. Então, esses hormônios, eles são os grandes responsáveis e são produzidos no sistema endócrino pelas gônadas. Os testículos produzem espermatozoides e os ovários, eles produzem os ovócitos secundários, chamados popularmente de óvulos. Bem interessante lembrar que as meninas, elas já começam, esses óvulos já começam desde a barriga da mãe. E os espermatozoides, eles só começam a ser produzidos na fase da puberdade. O espermatozoide, ele é depositado dentro do corpo da fêmea no momento da cópula, ou seja, no momento da fecundação ou relação sexual. E a fecundação vai ocorrer no interior do sistema reprodutor feminino, mais frequentemente na tuba uterina,
Então, ocorre essa fecundação na tuba uterina e, em seguida, o sistema reprodutor no útero, depois que ocorre a fecundação, passa por vários processos, chega ao útero e lá começa a se desenvolver a nova criança que vai nascer. Se correr tudo bem, se a mãe procurar fazer o pré-natal, for bem acompanhada, tiver uma alimentação saudável, com 40 semanas vai nascer a nova criança, então vai gerar novos descendentes, vai perpetuando a espécie. Aqui nós vemos como ocorre mais ou menos a fecundação, óvulo e vários espermatozoides tentando fecundar. Sabendo sempre que nesse momento só um espermatozoide vai fecundar. Então, de milhões de espermatozoides, só um vai fecundar o óvulo. E no momento que ocorre a fecundação, nenhum espermatozoide mais ele consegue penetrar no óvulo. Só um que conseguiu chegar. Imagine, só um foi vitorioso nesse momento. De milhões de espermatozoides, só um fecundou. Então, só um que ficou. Depois que fecunda, nenhum outro espermatozoide consegue mais fecundar. E após a fecundação, forma-se o zigoto. Então, quando o espermatozoide consegue entrar no óvulo, ocorre a fecundação, forma-se o zigoto. E depois que forma-se o zigoto, é que começa a acontecer várias divisões celulares, e essas divisões celulares, depois que vai acontecendo a fecundação, é que ele vai sendo levado em direção ao útero, passando das tubas uterinas para o útero. Isso depois de todo o momento da fecundação, de todo esse encontro do óvulo com o espermatozoide, é que vai acontecendo depois das divisões celulares, todinha que vai ocorrendo e que chega ao útero já o óvulo fecundado, para aí começar a desenvolver e crescer o feto. O embrião, então o embrião é a primeira fase, né, do embrião, depois que ocorre a fecundação, encontro do óvulo com o espermatozoide, forma-se o zigoto, depois ocorre as divisões celulares e aí forma-se o embrião. Quando forma-se o embrião, ele vai implantando-se no endométrio do útero. O endométrio é uma camada de revestimento do útero. Então, o embrião começa a implantar-se no endométrio. E, em seguida, ele começa a iniciar o seu desenvolvimento. A gestação humana, que dura cerca de 40 semanas. E aí o embrião vai passando por diversas fases. Depois de 3 meses, ele já começa a ser considerado feto. E depois, em seguida, ele vai crescendo. Essa primeira fase de fecundação é a fase mais crítica até ele conseguir crescer e se fixar realmente. Existem mulheres que têm descolamento de placenta e uma série de coisas, precisam de acompanhamento, precisam tomar até hormônios para segurar o bebê nessa fase. Outras passam que nem sentem, né? Mas algumas precisam de muitos cuidados nesses primeiros 3 meses para que o bebê possa se desenvolver e chegar a atingir as 40 semanas até o nascimento. Hoje a medicina já evoluiu muito, o bebê às vezes nasce prematuro, mas já tem todo um acompanhamento que depois se desenvolve consegue se desenvolver fora da barriga da mãe. E aí levar a sua vida de forma normal, que nós olhamos e percebemos que nem sabia que aquela criança nasceu prematura. Agora vamos ver os tipos de reprodução. Então nós conhecemos 2 tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, o que é que acontece? Um único indivíduo, ele origina descendentes geneticamente iguais a ele. Então, não precisa de 2 indivíduos, um do sexo masculino e um do sexo feminino.
um indivíduo só, ele consegue originar descendentes geneticamente iguais a ele. Então, essa reprodução é chamada de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um indivíduo se fragmenta, parte-se ou se divide, dando lugar a um ou mais indivíduos com a mesma carga genética, a não ser que produza uma mutação. Então, às vezes, nós vamos ver cada fase dessa reprodução assexuada. Às vezes ele se parte, às vezes ele se divide, e aí vai originando um ser semelhante a ele, não é, com a mesma carga genética. Então, ela pode se manifestar em que organismos? A reprodução assexuada. Ela pode se apresentar tanto em organismos unicelulares como organismos pluricelulares, ou seja, organismos que possuem só uma célula, como organismos que possuem várias células, especificamente. Então, a reprodução assexuada, ela acontece nesses dois tipos de organismos, tanto unicelulares quanto pluricelulares. Então, isso aí eles conseguem se reproduzir dessa forma nesses dois tipos de organismos. Não é só características de organismos unicelulares ou pluricelulares. Ele pode acontecer nos dois tipos, tanto unicelulares quanto pluricelulares. E agora vamos ver os tipos de reprodução assexuada. Nós temos aqui 6 tipos. O primeiro, divisão binária, partenogênese, brotamento, fragmentação, esporulação ou multiplicação vegetativa. Então, esses 6 tipos são os tipos de reprodução assexuada que vamos ver cada uma como acontece e dar exemplo de seres que se reproduzem dessa forma. Porque às vezes pensamos que precisa, para se reproduzir, precisa ter o masculino e o feminino. Nesses casos aí, da reprodução assexuada, nós vamos ver que um ser só vai originar outro ser com a carga genética semelhante à sua. E existem todos esses tipos aqui, esses 6 tipos que vamos ver agora como é que acontece essa reprodução nesses seres. Primeiro aqui, nós estamos vendo a divisão binária. Como é que acontece essa divisão? Um organismo, ele duplica seu DNA e a partir dele, ele se divide em 2 células idênticas. Como exemplo, nós temos as bactérias. Imaginem, eles se dividem, né? Multiplicam o seu DNA, se divide e depois dessa divisão, ele se divide em 2 células idênticas. Então, ele origina outro ser com a carga genética idêntica à dele. Acontece com algumas bactérias. Então, eles fazem toda essa divisão. E aqui nós vamos ver aqui mais ou menos como acontece essa divisão celular. Então, ele divide o núcleo e vai originando, acontece a divisão celular e origina outro ser com carga genética idêntica a ele. Um ser só, ele conseguiu se reproduzir e originar outro ser semelhante a ele. Nessa reprodução assexuada que nós vimos. Esse é outro tipo de reprodução assexuada, a fragmentação. Então, como acontece a fragmentação? O organismo se fragmenta ou se parte e desse fragmento se gera outro organismo com as mesmas características. Como exemplo, nós temos os corais e as estrelas do mar. Então, bem interessante que a gente viu na primeira definição de reprodução assexuada. Então, o organismo, ele se parte ou se fragmenta e cada fragmento daquele vai originar outro ser com as mesmas características daquele indivíduo.
e acontece sempre em corais e estrelas do mar. Outro exemplo de reprodução assexuada, por brotamento, que é também chamado gemiparidade ou gemulação. Tanto faz, pode ser chamada desses três tipos, mas naquele slide que eu citei, eu só citei a reprodução assexuada por brotamento. Então, o que é que acontece nessa reprodução? O organismo gera um broto que, ao se desprender, dá lugar a outro organismo. Exemplo, as esponjas do mar, as hidras e certas leveduras. Imaginem como acontece. O organismo, ele gera um broto. Então, esse broto, ele se desprende e vai dando lugar a outro organismo. Se você analisar ou pesquisar esponjas, hidras, você vai ver que eles vão se partindo, originando outro broto. E esse broto, ele se parte e, ao partir, ele vai dando origem a outro ser também semelhante a ele. Bem interessante essa parte aí. Outro exemplo de reprodução assexuada. Então, por esporulação, essa reprodução. O nome é bem estranho, não é? Reprodução por esporulação. O organismo cria esporos, ou seja, que são unidades reprodutoras, e essas unidades, a partir dos quais vai se formar um novo organismo. Nós vemos sempre nos fungos. Então, essa reprodução por esporulação, ele é bem interessante porque o fungo em si, ele vai criando esporos. Então, esses esporos que ele cria são unidades que vão reproduzir. Então, esses esporos que ele criou com as unidades reprodutoras vai dar origem a um novo ser. Um novo ser vai se formando através desses esporos que são essas unidades reprodutivas. Exemplo, acontece muito isso nos fungos. Os fungos fazem sempre essa reprodução assexuada. E outro tipo de reprodução assexuada é a partenogênese. E o que é a partenogênese? Ela produz a partir de células sexuais femininas que não foram fecundadas e vão dar origem a outra vida. Um exemplo, nós temos as abelhas. Algumas abelhas acontecem isso, mas vamos ver que só acontece quando essas células sexuais femininas, elas não foram fecundadas. Então, como elas não foram fecundadas, eles vão dar origem a outra vida. Então, é chamada de partenogênese, esse tipo de reprodução assexuada. E aqui, o último tipo, multiplicação vegetativa ou propagação. Como é que acontece isso aí? Consiste na formação de novos organismos a partir de uma parte de outro, como as plantas, os tubérculos e os rizomas. Exemplo, as batatas. Então, quando você planta a batata, né, ela vai formar um outro organismo a partir de outro. Quando você planta um pedaço de cana, então ela vai surgir outro organismo a partir de outro que nós plantamos. Então, essa reprodução assexuada é chamada de multiplicação vegetativa ou propagação, porque a formação de novos organismos a partir de outro organismo. Então, você plantou e ele vai formar outro organismo. É chamada multiplicação vegetativa ou propagação, também considerada uma reprodução assexuada. E aqui vamos ver a nossa atividade de hoje, só que vamos fazer juntos de acordo com o assunto que nós estudamos hoje. Peguem o caderno de vocês, vão anotando e vamos ver quem vai acertar direitinho essa atividade a partir do assunto que nós aprendemos hoje, os tipos de reprodução
assexuada, né? E nós demos início também ao sistema reprodutor, a função dos dois sistemas, que é perpetuar a espécie. Então, vamos lá, eu conto com vocês, prestem bastante atenção e vão anotando as dúvidas. Lembrem-se que essa aula está disponível no YouTube, podemos conversar lá, tá certo? Não esqueçam, qualquer dúvida. Então, a nossa primeira questão. Algumas espécies, como as hidras, elas formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como? Nós vimos recentemente isso aí. Pensem um pouquinho, vou dar um pouquinho de tempo para que vocês possam responder aí no caderno de vocês, tá certo? Então, vamos ver o que será. Será fragmentação? Será esporulação? Gemiparidade? Divisão binária ou partenogênese? Vamos ver? Então, a gemiparidade é o que aprendemos quase agora, não é? Acontece com as hidras, que elas formam um broto e esse broto se desprende e dá origem a outro ser. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos ver a outra questão sobre as planárias. São pequenos platelmintos que se destacam pela sua grande capacidade de regeneração. Ou seja, se cortarmos uma planária ao meio, dividindo em duas partes, ela é capaz de dar origem a dois indivíduos. E esse tipo de reprodução assexuada é conhecida como fragmentação, brotamento, gemiparidade, divisão binária ou partenogênese. Vamos lá? Eu sei que vocês vão acertar essa questão, nós vimos recentemente. Tenho certeza que Efraim já sabe a resposta, tá certo? Vamos lá. Então, fragmentação. Pelo nome já está dizendo, né? Que eles se destacam pela capacidade de regenerar, ou seja, quando se partir, dá origem a outro ser. Então, nossa atividade está sendo boa aqui, fazendo juntos. Outra questão. As células bacterianas, elas normalmente se reproduzem duplicando seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutos. Esse processo descrito acima, ele é conhecido como brotamento, fragmentação, gemiparidade, partenogênese ou divisão binária. O que será que acontece com as células bacterianas que fazem essa reprodução dessa forma? Vamos ver aí? Então, a divisão binária, pelo nome, já está dizendo, né? Elas se dividem. E essa divisão, elas vão originar duas células filhas idênticas, né? Idênticas com o mesmo código genético. Então, quem respondeu divisão binária, acertou. Então, pessoal, nossa aula ainda continua, viu? Não terminou aqui o nosso assunto. Nós vamos ainda continuar sobre o sistema reprodutor. Espero que vocês tenham gostado. Conto sempre com a presença de vocês. Não esqueçam de anotar as dúvidas, de fazer perguntas no YouTube, que eu vou responder, vou estar ali presente, vendo quem está vendo. Coloque o nome da sua escola. Pergunte sempre ao seu professor da escola, que ele é o seu grande parceiro também e pode tirar suas dúvidas e pode estar sempre lhe ensinando mais coisas, pode aprofundar mais o nosso assunto, porque estamos vendo o mesmo assunto. Então, tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.